programa de hoje vamos aprender um pouco sobre a criação de rãs. No Você Sabia, descubra quais são os alimentos que podem prejudicar a saúde do seu pet. E o Cine Bicho traz dicas para quem é fã de animais e da sétima arte. O De Olho nos Bichos está começando, não saia daí! De acordo com o Censo Animal de 2012, Belo Horizonte tem aproximadamente 32.600 animais abandonados. Prefeitura, órgãos públicos e membros da sociedade engajados na causa realizam ações como acolhimento, adoção e castração. Tudo isso para que esses animais tenham um lar. Em Belo Horizonte, são 32.600 animais abandonados pelas ruas. Para reduzir o problema, prefeitura, sociedade civil e órgãos públicos se organizam em ações como adoção, castração e recolhimento para que estes animais tenham um lar e as estatísticas de abandono não aumentem. A política de controle populacional hoje que tem em Belo Horizonte, ela é feita pelo Centro de Controle de Zoonoses, juntamente com a gerente de zoonose, e ela está dividida em dois grandes blocos. O primeiro deles é a questão da educação em saúde, educação para a guarda responsável, que implica em responsabilizar os cidadãos para o papel que eles têm como proprietários de cães e dentro de todas essas responsabilidades, primeiramente, o cuidado básico com o cão, questão de vacinas, vermífugo, alimentação adequada e abrigo e o controle populacional. Hoje, o principal foco é nas cirurgias de esterilização. Nos abrigos, os cães que estavam abandonados recebem cuidados e aguardam até o momento de irem para uma feira de adoção. A partir do momento que eles entram aqui na ONG, eles são vacinados, são castrados, vermifugados e tem um acompanhamento veterinário até a data que eles saem, né, para adoção. Então, todo o trabalho veterinário, todo o trabalho de limpeza, através até da gente, né, que somos voluntários, isso tudo até a data da adoção final deles, né, para que eles sejam felizes em outros lugares. A partir do momento que eles saem para adoção, a gente leva na feira. Os animais que forem adotados, a gente tem o termo de adoção, responsabilidade e tem um acompanhamento pós-adoção, que a gente faz aqui na ONG através dos nossos voluntários. Os animais que não são adotados voltam com a gente e volta aqui para o lar deles, que a gente espera que seja sempre temporário, né? Que adoções sempre saem com uma rapidez muito grande. No último mês de janeiro, foi criada a Delegacia Especializada de Crimes contra a Fauna, com a atribuição de prevenir e reprimir delitos cometidos contra os animais. O objetivo dessa delegacia eu acredito que até seja uma coisa melhor do que qualquer tipo de punição, que é a orientação aos proprietários de animais, no que tange não só os maus tratos, mas também a deixar o animal em estado de intolerância, quando ele já não consegue mais, então ele fica sacrificado, que é o caso que a gente vê com os carroceiros, que a gente vê muito em cidade turística, que são chamadas charretes, que coloca 4, 5 pessoas na base de 90 quilos cada um e deixa o animalzinho o dia inteiro naquele sacrifício, num abuso, que ele vai acima do peso dele, do que ele suportaria. E os maus tratos, que não é só você pegar um porrete e sair batendo no animal. Você tem que considerar maus tratos também. O abandono, você sair para o seu churrasco no fim de semana prolongado e deixar o animalzinho sozinho em casa e ele ficar sem alimento, sem água, sentindo calor, solidão, porque o animal sente tudo isso da mesma forma que você sentiria. E por falar em adoção de animais, o Cine Bicho traz a emocionante história de um filhote encontrado numa estação de trem. Confira! Uma história de lealdade entre um cãozinho e seu dono. Parker Wilson, interpretado por Richard Gere, é um professor universitário que, ao retornar do trabalho, encontra na estação de trem um filhote de cachorro da raça Akita. O cãozinho, que é chamado de Hashi, é adotado pela família e, aos poucos, Parker e ele estabelecem uma amizade muito forte. Hashi cresce e passa a esperar todo dia o retorno de seu dono na estação de trem em que ele foi encontrado, até que um acontecimento inesperado altera a sua vida.
He's not coming back. Crack destrói. Nunca experimente. A Turma do Combate entra em ação para uma missão muito importante: rastrear os focos do mosquito da dengue e conferir se tudo está sob controle. Eles não podem deixar que os seus familiares e seus vizinhos se esqueçam de eliminar todos os focos. Mas essa missão seria muito mais difícil se eles não estivessem unidos nesse combate. Quando encontrar água parada, faça como a Turma do Combate. Chame um adulto. O combate não pode parar! Você sabe qual alimento faz mal à saúde do seu pet? Descubra agora no Você Sabia. É sempre difícil resistir aos olhinhos pidões dos nossos pets, mas é preciso cuidado. Nem tudo o que seu animal de estimação quer comer faz bem para a saúde dele. Por isso, quando o assunto é evitar problemas com a balança, não é só na sua dieta que você deve estar de olho. A alimentação dos bichinhos também precisa de atenção. Conheça agora 5 alimentos nocivos para a saúde de seus melhores amigos peludos. Pode não parecer, mas nem sempre o leite é a melhor opção para os seus animais. O organismo de cães e gatos não possui grandes quantidades de lactase, enzima essencial para a digestão de leite. O consumo pode causar dores abdominais, náuseas e diarreia. Faz parte da cultura popular a imagem de cães com um osso na boca. Mas você não deve reproduzir essa cena em casa. Os animais não conseguem mastigar bem os ossos. E ao ingerir pedaços, eles podem acabar perfurando o esôfago ou o intestino. Além disso, o alimento acaba contribuindo para ressecar as fezes do animal. Quando o assunto é carne, há quem prefira um bife bem mal passado. Mas por mais que animais salivem ao avistar um suculento pedaço de carne crua, é melhor cozinhá-lo muito bem, porque o alimento cru tem riscos de contaminação por bactérias, protozoários e verminoses. Quem pensa que está fazendo um agrado ao bichinho ao oferecer um doce, nem imagina o mal que pode estar causando à saúde do animal. Os pequenos companheiros podem ter graves problemas com a balança se abusarem de doces. Além de levar à obesidade, alimentos ricos em açúcar podem provocar cáries, tártaro e diabetes nos animais. Se o seu bichinho é do tipo que ronda a mesa na hora das refeições, saiba que o melhor a se fazer é resistir ao charme do seu companheiro. A maior parte da sobra de comida é composta por carboidratos, mas cães e gatos necessitam principalmente de proteína e gordura na dieta. Por isso, esses lanchinhos devem ser evitados. As consequências de uma alimentação desbalanceada podem ser sérias. Em longo prazo, a dieta desregrada pode causar desnutrição, anemia, deficiência de vitaminas e minerais e problemas de pele. Para muitos é apenas um animal viscoso e gelado, para outros um prato saboroso. Apesar de não ser tão comum, a criação de rãs já ganha adeptos no Brasil. Aprenda um pouco mais sobre o mundo das rãs na matéria de Lígia Oliveira. Elas são verdes, têm olhos esbugalhados, pele viscosa e saem pulando por aí. São as rãs, anfíbios carnívoros que vivem ao redor de lagoas e ambientes úmidos. E por mais que sejam semelhantes, sapos, rãs e pererecas são espécies muito diferentes. Bom, os sapos, eles têm uma glândula atrás do olho aqui, de veneno. Então, quando você perceber que tem essa glândula aqui atrás do olho, já sabe que é sapo. As pererecas, elas têm ventosas nas pontas dos dedos. Então elas quando ficam grudadas na parede, você nunca vai ver um sapo grudado na parede, é sempre a perereca. E a rã tem unha, não tem a glândula de veneno, mas não significa que ela não tenha veneno no corpo. Tem algumas rãs que têm veneno no corpo.
Alguns apaixonados por estes animais descobriram uma forma de ganhar dinheiro. Esse é o caso de Cláudio, que fundou o criatório de rã para comercializar o animal. Na década de 80 foi o início de tudo. Eu sempre fui um apaixonado por criação de todos os tipos de animais. Criava galinha, cachorro, cavalo, vaca, mas a nível de hobby mesmo, nada comercial. E o que folheando o jornal, eu vi que tinha um anúncio vendendo matrizes de rã touro. É uma espécie exótica e que muito pouco difundido na época que eu comecei. E foi uma coisa pelo diferente. Eu tive interesse porque era exótico, que era diferente e pouca gente tinha o conhecimento. O sabor exótico e os benefícios nutricionais fazem da carne de rã uma iguaria da culinária e da alimentação saudável. Mas não é apenas isso que pode ser aproveitado no abate desses animais. Qualquer parte da rã pode ser comercializada, né? A carne, o couro, né? E as vísceras, elas pode ser feito farinha de vísceras ou pode ser feito um hidrolisado também de vísceras e pode ser comercializado. Quem vê assim tão pequenininha não imagina os cuidados que se deve ter com esses animais. Cláudio, explica pra gente um pouco como cuidar, quais são os cuidados que nós temos que ter com esses bichinhos. Bom, basicamente é como qualquer outro tipo de criação. Higiene, uma boa alimentação, o controle, no caso da rã, a temperatura, o animal é psilotérmico, então a temperatura do ambiente, da água, tem tudo a ver com o metabolismo do crescimento dele. Então, se tiver em ambiente frio, abaixo de 20 graus, o animal baixa o metabolismo e eles não crescem. Então, a higiene é fundamental para não desenvolver doença e a alimentação, controle de temperatura para o bom desenvolvimento dele. Para quem tem interesse em ser um ranicultor, Cláudio dá algumas dicas. Para a pessoa se tornar um ranicultor, a primeira coisa é gostar. Eu não indico ninguém falar assim, eu vou criar rã porque alguém iniciou a criação e deu certo e ganhou dinheiro. Ou não deve deixar de criar porque alguém começou e deu errado. A primeira pessoa tem que experimentar, conhecer. O conhecimento é fundamental, tá? Para poder ele ter realmente a decisão, pôr o pé no chão para ver se é isso mesmo que ele quer. Ele é um bom negócio para quem realmente gosta. E o resultado de quem fazer o que gosta é um bom resultado econômico. Nosso programa fica por aqui. Continue nos acompanhando pelo Twitter e Facebook. Muito obrigada pela companhia e até o próximo De Olho nos Bichos. Tchau, tchau!